Muito bom. Uma coisa interessante, né, que o Jerônimo coloca, na medida que ele foi trazendo, foi me ocorrendo também, que que o estudo por meio de um manual, por meio de um vídeo, ele também implica que aquele praticante, que aquela pessoa que está aprendendo, ela, de uma certa maneira, ela internalize não a figura do mestre, mas ela deve internalizar uma postura crítica. Se eu estou sozinho, se eu estou com um companheiro, para aprender e eventualmente para depois poder ensinar, eu tenho que me aplicar muito. Então eu estou dizendo assim, puxa vida, eu estou sem o meu, aspas, eu estou sem o meu pai aqui. E eu tenho que me virar sozinho. Hoje eu vou fazer o café da manhã. Cara, aí você se dedica. Se, se esse praticante não for muito determinado nesse sentido, né, se ele não for que nem a gente, aspas, crica para querer aprender na profundidade, talvez aí não faça tanto efeito. Então é interessante, é até uma coisa meio psicanalítica. Quando o mestre está longe, você tem que internalizar essa figura para poder aprender. E mais do que isso, tem que tentar, talvez, estabelecer linhas e conexões com o autor da obra. Então, por exemplo, eu vejo, pegando o meu caso, que é o caso que está mais próximo, na verdade, a minha relação com o mestre Chen Manting. O mestre Chen Manting não faz parte da nossa linhagem marcial genealógica. No entanto, ao estudar, ao traduzir, ao ver os vídeos, e ao perceber mais do que isso, assim, de uma certa forma me aprofundar na mensagem dele, eu me aproximei dele, a ponto de colocar uma foto dele na minha academia, que o Guilherme visitou aqui em Curitiba. Então eu posso dizer assim, eu o considero um mestre, ainda que eu não tenha, inclusive ele faleceu em 73 ou 74, quando eu estava muito longe de fazer Kung Fu, porque era uma época que eu estava aprendendo a andar ainda. Né? Então, eu acho que tem também tem essa relação interna de você estabelecer uma ponte com a obra, com o autor e com a sua própria responsabilidade de aprender. Se você não tiver essa Querendo ou não, você determinação... aprendeu com ele, né? Sim, exatamente. Quando o cara diz assim, olha, eu escrevi esse livro para que você aprenda, cara, eu li aquilo e disse assim, eu acredito em você, eu vou aprender. Entendeu? E parece que funcionou. Tanto que o Guilherme aprendeu comigo essa forma. Né, Guilherme? 37. Pode fazer a Vou, pergunta, O Guilherme Guilherme. apareceu vou aqui porque ligar essa meu áudio agora, não vou fazer perguntas, fazer um depoimento, né? Porque os dois já revelaram aí que eu já revelaram as fontes, né, daquelas coisas que eu aprendi, né? A forma 37 do Mestre Diamanting lá com o Rodrigo, a Lancemay, na verdade eu não aprendi a Lancemay, eu tive algumas aulas ali com o Jerônimo, que foram bem interessantes, né? Essa metodologia que ele explicou é bem isso mesmo, ele começa colocando a gente para lutar com a lança e depois que ele vai mostrando onde é que estão os movimentos, né? Isso é bem legal. É um caminho meio invertido, assim. Normalmente a gente vê o contrário, né, nas academias. Primeiro mostra a técnica, depois coloca no 2 a 2 ali para simular uma situação, na verdade, né? Isso foi bem legal. Isso, ou seja, daí ele não aprendeu isso com o manual, isso ele aprendeu na experiência dele como professor, né, que é mais complexa. A gente não aprende nada de maneira isolada, né? A gente não aprende só lendo, mesmo o intelectual não aprende só com a leitura que ele faz, ele aprende com as experiências que ele tem. A leitura é mais uma experiência, né? E uma arte marcial não é uma forma, né? A gente falou muito de formas aqui, né? Pegar a forma lá da UWF, ou pegar a forma da espada, ou pegar a forma do leque, ou né, a forma do Chen Mantin, mas a arte marcial não são essas formas, a arte marcial é aquilo que está dentro dessas formas. Né? Então, aprender, na verdade, é um processo muito mais complexo, né, do que você tirar algo de algum lugar. Né? A gente não está tirando nada de um manual, seja ele qual for, e colocando na nossa prática. Né? A gente está trazendo esse manual para dentro da nossa prática, né? Para o conjunto dela, que envolve também esses encontros que a gente tem para treinar, para conversar, para estudar. Né?
eu acho que às vezes é muito simplória a maneira que a coisa é tratada, né? A coisa é tratada sempre no ou, né? Ou você aprende dentro de uma escola, ou você tem um professor, ou você está fazendo tudo sozinho. Quando na verdade essas coisas se dão sempre ao mesmo tempo, né? Quando a gente sai da academia, a gente vai para casa, então são tantas experiências, né, com as quais a gente aprende, né? Sim, perfeitamente. É interessante esse aspecto que você pontua, né? Desse aprendizado múltiplo. Tem uma questão interessante aí, que talvez isso valeria até para a transmissão mestre-discípulo, se a figura do mestre não fosse tão monolítica, né? O aprendizado, ele deveria ser um aprendizado para crítica. Em que sentido? Por exemplo, a gente trabalhou juntos a forma 37 do mestre Chen Mantin. Em nenhum momento eu poderia dizer, Guilherme, eu fui até aqui com você, você fica aqui, né? Ora, você, cara, você é um praticante de arte marcial, você é um intelectual. Se você quiser comprar outros livros do mestre Chen Mantin, se você quiser ver outros vídeos, inclusive colocar em questão conteúdos que eu te ensinei e avançar, você pode. Eu acho que talvez esse aprendizado pelos manuais ele também afaste um pouco essa grande sombra. Muitas vezes o mestre ele é como uma árvore muito frondosa que produz uma sombra imensa embaixo da qual nasce muito pouca coisa, né? Então, lógico, eu sei que neste momento eu estou entrando num terreno um pouco pantanoso, mas um pouco maoísta também, né? De revoluções por minuto. Mas eu acho que essa é uma questão também. Que tipo de aprendizado você quer ter dentro da arte marcial? A gente percebe que para muitos praticantes, a arte marcial ela tem um caráter, aspas, cultico. O que o mestre me falou, porra, existem praticantes que falam com sotaque chinês, não sendo chineses, uma coisa de louco isso, né? Por quê? Porque eles ficam, de uma certa forma, à sombra. E essa é uma discussão que a gente tem com os professores de Shaolin, que até que medida nós, como professores ou como praticantes, estamos ainda numa espécie de uma infância da arte marcial. Porra, o mestre, ele me corrigiu. A minha mão estava 1 centímetro para cima, 1 centímetro para baixo. E aquilo ali foi um momento de glória. Quer dizer, isso é o tema para uma próxima conversa. Mas tem essa questão também de você ter um espírito mais aberto para aprender ou de você assumir uma prática até de um viés meio para-religioso, dentro da qual não cabe contestação. Aí fica complicado. O que vocês acham? Guilherme, quer falar primeiro? Ou vou eu? Vai você, depois eu falo. Não era nem para eu falar tanto assim, mas eu vou Tá, falar. eu estou olhando aqui para recapitular umas perguntas que a gente elaborou antes. Bom, vamos lá. O professor, isso meu professor me fala, eu já vi vários professores que dizem o seguinte, né, os professores dizem o seguinte, se alguns deles, né, que o papel do professor é fazer com que você também se torne, o papel do mestre é fazer com que você se torne mestre. Se o mestre está lá para te manter como aluno, como discípulo para sempre,